Queridos, a paz do Senhor, estamos gratos a Deus por esta noite, por estarmos reunidos para juntos podermos louvar e adorar o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero externar minha gratidão ao pastor Eli Júnior por este convite para nós estarmos aqui. É sempre bom voltarmos à Primeira Igreja Batista, estarmos adorando a Deus juntamente com os irmãos, neste lugar onde nós temos muitos amigos e tenho também um pastor, que é o pastor Josias, que é nosso pastor. Pastor Josias, ele ministra para nós. Eu era ainda adolescente, ele ministrava na nossa igreja, e eu já disse a ele que ele é meu pastor e eu o amo no amor de Cristo e agradeço a Deus pela vida desta igreja. Pastor Eli é um amigo, servo de Deus, que o Senhor tem constituído, e eu quero também enaltecer o Senhor pela sua vida, a vida dos demais servos de Deus aqui, demais pastores, diáconos. Deus continue abençoando vocês de maneira poderosa e especial. Estamos em uma campanha de família e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando cada família aqui presente nesta noite. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha família que está comigo aqui, minha esposa, meus 2 filhos e também a minha sogra que nos acompanha também. Quero agradecer a Deus pela vida deles, no nome de Jesus. Convido a todos para nós lermos um texto da Bíblia que está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 2. É um texto conhecido, mas é o que Deus colocou no meu coração para estar ministrando neste dia, alcançando as maravilhas de Deus no seio da família. Todos acharam? Digam amém. Eu queria pedir o meu nobre aqui, se possível, fazer um grande Napoleão. Evangelho de João, capítulo de número 2, verso 1 a seguir, que nos diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Os milagres que Jesus realizou quando ele desenvolveu o seu ministério terreno são narrados nos 4 evangelhos e tem como objetivo apresentar Jesus a públicos diferentes. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus,
para provar que Jesus era realmente o Messias que os profetas anunciaram. O Evangelho segundo Marcos foi escrito para os romanos com o propósito de apresentar Jesus como aquele enviado de Deus para cumprir a vontade do Pai. O Evangelho segundo Lucas foi escrito para os gregos de mente helenística e tem como propósito retratar, descrever Jesus como cumprimento do ideal grego de excelência. Descreve Jesus como homem perfeito. O Evangelho segundo João foi escrito para demonstrar a todos que Jesus é, sem dúvida, o Filho de Deus. Com base nesse texto que nós acabamos de ler, nós faremos algumas perguntas retóricas. Você não precisa responder. Simplesmente analise comigo o que é que você acha que pode tornar, ou que pode fazer a sua família feliz. Quando você pensa em família feliz, o que vem à sua mente? Talvez seja difícil para nós respondermos a esses questionamentos, pois nós estamos inseridos em um mundo onde predomina o individualismo. Nós vivemos em um mundo onde reina o egocentrismo. Nós vivemos em uma sociedade onde o antropocentrismo toma conta cada dia mais das pessoas. As pessoas vivem em busca pela autofelicidade. Um mundo onde os valores eternos são deixados de lado por causa da busca dos valores materiais, pessoais. E essas pessoas o buscam tentando justificar as falsas alegrias que vivenciam momentaneamente. Na perspectiva divina, na perspectiva de Deus, todos nós que estamos aqui, nascemos para fazer outros felizes, principalmente os da nossa família. Nós estamos aqui porque nós fomos criados por Deus para fazer as pessoas sorrirem. É interessante nós pensarmos, porque é verdade que não existe família perfeita. É bem verdade que mesmo em meio a todas essas imperfeições que todos nós temos, todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos desafios, todos nós. Eu acredito que Deus, a Bíblia fala isso, Ele tem um caminho que Ele mesmo traçou, Ele mesmo providenciou um caminho para nós trilharmos de forma correta. Deus, o desejo dele é que nossa família seja uma família feliz. Há famílias que estão vivendo tempos de tristezas profundas. Há muitas famílias que estão vivendo assentadas em cinzas dos seus sonhos, vivendo uma vida amargurada e parece que nunca tem fim. Há famílias que não conseguem desfrutar de um tempo de paz, de um tempo de alegria. Há famílias cuja história são marcadas por lágrimas que nunca tem um ponto final. Há um constante choro. Será que nesta noite essa não é a sua história de vida? Você que me ouve aqui nesta noite, será que essa não é a sua realidade? A realidade que está assolando o seu lar? Nesse texto que nós lemos, João capítulo de número 2,
nós temos aqui a narrativa de uma história verídica, uma história que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus, juntamente com seus discípulos, eles foram convidados para participar de uma festa. O que me chama a atenção é que esse é o primeiro milagre público de Jesus. E o primeiro milagre que Jesus inicia o seu ministério e realiza é justamente em uma festa de casamento. Observe que tudo que está escrito na Bíblia, nada é por acaso. Nada na Bíblia está escrito por uma coincidência. Tudo que está escrito na Bíblia existe um propósito. E não haveria uma razão melhor para Jesus iniciar o seu ministério e realizar milagre, senão em uma festa de casamento. Daí nós podemos entender, daí nós podemos compreender a importância e o valor que Deus dá para a família. É bem verdade que estamos vivendo em uma sociedade onde os valores familiares têm sido renegados a segundo plano. É bem verdade que nós estamos vivendo em um contexto social muito difícil, onde os valores morais têm sido depreciados. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde não se há mais respeito pela família constituída. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde se prega a inclusão de vários gêneros familiares. Mas nós, nesta noite, estamos aqui com um propósito: de hastearmos a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo e dizer para todos quantos se interessem em ouvir que a família é um projeto de Deus. A família nasceu no coração do Deus Criador. Você que está aqui nesta noite e me ouve, você não é resultado de um acaso. Você é projeto de Deus. Você é ideia de Deus. Você nasceu no coração de Deus. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Deus já havia escrito a sua história. Portanto, nessa noite, exalte ao Senhor, porque você vai alcançar maravilhas da parte de Deus na sua casa. O que eu acho interessante é que os casamentos nos tempos de Jesus, eles tinham duas etapas. A primeira etapa era o noivado, que envolvia um contrato entre as famílias. O casal que noivou, a partir do contrato celebrado de noivado, eles já eram considerados marido e mulher. Todavia, ainda não havia a consumação do ato em si. A segunda etapa era a união, era a realização propriamente dita. E aí acontecia isso depois de um tempo, quando o noivo ele ia à casa da noiva, juntamente com seus amigos, e ali ele pegava a noiva e levava para a casa que ele já havia construído, geralmente próximo à casa do seu pai. O que me chama a atenção, que a noiva, ela ia também acompanhada de suas amigas. E esta festa, segundo a tradição, durava cerca de uma semana, aproximadamente, 7 dias de celebração, 7 dias de alegria, as famílias se congratulando pela união, pelo surgimento de uma nova família. E o que é interessante é que durante todo este tempo, os convidados comiam e bebiam e celebravam. E toda essa festa, segundo a tradição, era regada a muito vinho. Havia uma tradição que dizia que se faltasse o vinho, o casamento estava condenado ao fracasso. O vinho era um elemento essencial na celebração de um casamento. O vinho ele não podia faltar
tinha que haver um cálculo, tinha que haver toda uma organização, tinha que haver todo um cuidado daqueles que organizavam a festa, porque o vinho era o elemento essencial. E o que era mais interessante era que havia duas qualidades de vinho. Havia o vinho mais superior, um vinho de melhor qualidade, e havia um vinho também inferior, de qualidade menor. E o vinho de qualidade superior, havia um costume dele ser servido logo no início da festa. E as pessoas bebiam, se saciavam, se alegravam. E quando elas já estavam fartas de vinho, então o vinho inferior vinha, era servido. E as pessoas continuavam a se alegrar, porque estavam envolvidos na festa. O que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz que quando Jesus está ali participando daquela festa, juntamente com seus discípulos, sua mãe estava também, seus irmãos também. A Bíblia diz que alguém percebe que o que era imprescindível, que não podia faltar, havia acabado. E a Bíblia diz, a Bíblia não fala, mas nós podemos pensar. Eu não sei o que era que Maria era daquela família. Há especulações dizendo que ela fazia, era parente também dali dos noivos, mas a Bíblia não diz. O certo é que alguém chega para Maria e comunica a Maria dizendo que o vinho havia acabado. Para aquela nova família que estava sendo constituída, havia uma sentença, quem sabe, de negatividade, uma sentença onde todos ali presentes que percebessem a falta do vinho, iria agora dizer que aquele casamento estava condicionado ao fracasso, condicionado a não dar certo, condicionado a uma infelicidade. Só que eu quero chamar a sua atenção para a atitude de Maria. Maria, sabedora que era do que Jesus podia fazer, quando ela toma conhecimento de que o vinho havia acabado, ela não se contenta simplesmente em guardar para si a informação, porque é assim, e aí segura que eu vou começar a pregar agora, porque é assim, tem pessoas que tomam conhecimento de que na verdade as coisas não estão bem, que as coisas não estão caminhando muito bem, e essas pessoas tomam conhecimento, mas tomam uma atitude de inércia, não age, não faz nada, não busca ajuda, não busca alguém que possa ajudar. Mas nós podemos aprender com Maria, porque quando ela toma conhecimento de que na verdade a situação para aquela família não era boa, ela sabia que existia alguém que podia reverter o quadro. Nessa noite eu venho aqui como enviado de Deus para dizer para você: nem tudo está perdido, ei, ainda existe solução. Nessa noite eu venho aqui como enviado do Senhor para te dizer: ergue a tua cabeça, Jesus Cristo está presente neste ambiente, e vai haver milagre na tua casa, vai haver maravilhas no meio da tua família. Se você acredita nisso, louve a Ele, aplauda a Ele, glorifique a Ele, porque Jesus ainda faz maravilhas. Quando Maria toma conhecimento, ela vai até Jesus. E eu acho interessante o fato dela ir até Jesus. Ela não procura o mestre-sala, ela não procura os nubentes, ela vai a Jesus. Toca na pessoa que está perto de você e diga assim, ó: entenda que tem coisas que só Jesus faz. Não adianta. Tem coisas que só Jesus realiza. Oh, aleluia. 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 Tem coisas que só Jesus faz. Às vezes o dinheiro não consegue fazer. Às vezes a influência na sociedade não faz. Às vezes aquele nosso amigo influente na sociedade esgota os recursos dele.
mas Jesus faz. E aqui eu quero trazer para você que quem sabe nessa noite chegou aqui dizendo: eu preciso que Jesus faça uma maravilha no meio da minha família. Eu quero te dizer algo da parte de Deus: não deixe faltar o principal na sua família. Talvez você possa dizer assim: mas pastor, o principal é o meu emprego, o principal é o meu dinheiro, o principal, quem sabe, é a minha casa bonita, é o meu carro novo. Não, nesta noite eu venho aqui dizer para você: não deixe faltar na sua família o principal. O principal não pode ser deixado de lado, ele precisa ocupar lugar central na sua família. Você precisa convidá-lo para ele tomar parte ativa na sua casa. Você precisa dizer para ele o que está acontecendo lá. Chame Jesus. Eu acho interessante, porque o verso 2 diz que Jesus foi convidado. Você sabia que Jesus, ele é educado? Jesus foi convidado para participar desse casamento. O que me chama a atenção é que Jesus prontamente ele aceitou o convite e ele se fez presente naquela festa. O que é que nós aprendemos aqui? É que se eu convidar Jesus para minha casa, ele vai. Toca da pessoa que está perto de você e diga assim: ó, você convidar, ele vai. Se você convidar, ele vai chegar lá. Aleluia. Ergue as mãos assim para o céu, que eu sinto a presença dele aqui na casa. Eu venho aqui profetizar sobre a sua vida. Se você chamá-lo nesta noite, ele vai chegar lá. Ei, receba esta palavra profética da parte de Deus para a tua vida. Jesus vai chegar lá neste negócio. A história vai mudar. Esta campanha não é em vão. Convida Jesus para entrar lá. Convida ele. Sabe o que é que me chama a atenção? É que chega um determinado momento que Jesus ele deixa de ser um simples convidado. Chega um determinado momento que Jesus passa agora a ser o Senhor da festa. Eu estou lhe dizendo que se você convidar Jesus para sua casa, para sua família, ele vai. Agora, quando ele chegar lá, ele vai deixar de ser um simples convidado e ele vai passar a ser Senhor da sua casa. Levanta a mão, que isso aqui é profético nessa noite. Ele vai passar a ser Senhor da sua família. Senhor é aquele que manda. Senhor é aquele que tem o poder de decidir. Senhor é aquele que tem o poder de falar e as coisas acontecem. O que eu estou dizendo aqui nessa noite é que se você convidar Jesus para a sua família, para a sua casa, ele vai ser Senhor lá na sua família. Ele sendo Senhor na nossa casa, na nossa família, primeira coisa, ele vai intervir. Vai haver intervenção dele. Quando eu digo que vai haver a intervenção dele, quando ele intervém, é para salvar. Quando ele intervém, é para mudar a história. Quando há intervenção de Jesus, é para fazer aquilo que não está acontecendo voltar a acontecer. Quando há intervenção de Jesus, é para ele fazer aquilo que não está dando certo, dar certo. E entenda uma coisa: se você convidar Jesus e ele chegar na sua casa,
Ele vai passar a ser Senhor na sua casa. Ele sendo Senhor na sua casa, pode apresentar para Ele o que não está dando certo, que Ele vai fazer dar certo. Pode apresentar para Ele aquilo que não está acontecendo, que Ele vai fazer acontecer. Isso aqui é profético nessa noite. O Jesus que eu estou pregando é aquele que é Senhor, é aquele que os céus reconhecem, o inferno reconhece, a terra reconhece, e todos dizem que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Ele é Senhor também na sua casa. Quando Ele intervém, a nossa maior necessidade é suprida pela sua presença. Aleluia. Ei, queridos, quando nós não deixamos faltar o principal, o nosso lar, ele passa a ser um local de maravilhas de Deus. Ô pastor, o que é que o senhor está falando? Eu não estou dizendo que você convidar Jesus para o seu lar, que vai deixar de acontecer problema. Não estou falando isso não. Os problemas vão continuar acontecendo. Ô pastor, e qual é a diferença? É que Jesus presente, nós vamos ter a intervenção dele nos problemas. Você já percebeu que às vezes tem pessoas até benquistas na sociedade, mas que devido a problema, você já ouviu ou deve ter conhecido alguém, devido a problemas que enfrentou, e não ter conhecido esse Jesus que quando convidado ele vai à nossa casa, por não ter ouvido falar que quando Jesus chega na nossa casa ele se torna Senhor do nosso lar, por não ter ouvido falar que quando Jesus é Senhor do nosso lar ele intervém na nossa situação. Pessoas que nós olhávamos e dizíamos: olha que pessoa bem estruturada, olha que pessoa bem situada, mas de repente o desespero bateu ao coração e a alma desta pessoa e ele pôs fim à sua própria vida. Eu quero que você entenda algo aqui de Deus nessa noite. Talvez, quem sabe, o seu lar, eu estou pregando para pessoas que têm dinheiro, que têm conforto, que têm saúde, que têm amigos, que desfrutam de prosperidade, mas se Jesus ainda não é o centro da sua casa, o centro da sua família, você pode ter tudo isso, mas vai faltar o principal. E nessa noite eu te apresento, convida o principal para o teu lar, não deixe ele de fora, chama ele para a tua casa. Eu acho interessante, porque a Bíblia diz, primeiro, que Jesus foi convidado, segundo, o vinho acabou. A gente precisa não ignorar os problemas que surgem na família. Nós precisamos reconhecer quando o problema surge. Tem pessoas que gostam de maquiar o problema. Tem pessoas que gostam de fingir que tudo vai bem. Mas se a coisa não está bem, não finja que está bem. Procure alguém, identifique o problema e diga: o meu problema é esse. Procure Jesus e diga a ele: Jesus, tu és Senhor aqui na minha casa. E se ele não for, você diz: seja Senhor aqui na minha casa, Jesus. E diga para ele: eu preciso da tua intervenção, porque eu identifiquei que há um problema aqui em casa. Oh, aleluia. Quando nós identificamos o problema, observe que alguém ali naquele casamento percebeu que o vinho havia acabado. Não foi diretamente a Jesus, quem sabe porque não conhecia Jesus. Jesus ainda não estava exercendo o seu ministério público. Mas foi a Maria. Observe que tem pessoas que têm condições de nos ajudar. Você consegue entender isso? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Tem pessoas que têm condições de dar uma palavra, de dar um conselho. Eu costumo dizer que quando o leite derrama, aí não tem mais jeito.
Pode até pegar, mas vai pegar com sujeira. Não vai prestar. Então antes do leite derramar, procura alguém para te ajudar. Não deixa a coisa ficar sem solução não. Oh, aleluia. Eu acho interessante, porque quando perceberam que não tinha vinho, que o vinho havia acabado, dizem a Maria, e Maria vai a Jesus. Quando Maria vai a Jesus, Jesus diz: o que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É como se Jesus dissesse assim: esse problema aí não me diz respeito não. Ainda não me procuraram para falar sobre o problema. Você está vindo me falar, mas quem está vivenciando o problema precisa reconhecer que eu tenho condição de resolver. Quem está vivenciando a situação precisa entender que eu sou poderoso para mudar a história. Porque é assim, às vezes a gente diz para as pessoas, mas as pessoas dizem que nada, isso é conversa. Que nada, isso é conversa de crente. Isso é conversa de pastor. Essa conversa aí eu só ouvi, que nada. Só que tem uma coisa: ou você crê que Jesus é poderoso para mudar a tua história, ou então você vai viver o tempo todo com este problema. Mas nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui a este lugar para você ouvir e entender que Jesus é poderoso para mudar a história. Você já percebeu o problema, agora você precisa entender e crer que Jesus pode reverter o quadro. Jesus é poderoso para mudar a história. O que eu acho interessante é que Maria chega para os empregados e diz: faça tudo o que ele disser. Aqui nós podemos aprender uma outra coisa: Jesus é a pessoa certa e tem a receita certa para resolver o problema da família. Nós podemos identificar os problemas aí, não vou falar sobre isso, mas nós podemos identificar os problemas que assolam a sociedade. Eu me arrisco a dizer que de 100% dos problemas que existem na igreja, 90% inicia-se na família. Na sociedade, 100% dos problemas tem a sua gênesis na família. Nasce, acontece na família. O grande problema é que as pessoas desprezaram aquele que é poderoso para mudar a história das famílias. Eu louvo a Deus, porque eu vejo aqui nessa noite famílias constituídas que entendem que Jesus, ele precisa ser o centro do nosso lar. E Jesus sendo o centro do nosso lar, os problemas até surgem, mas nós recorremos a ele. Quando nós recorremos a ele, ele então apresenta a receita para que o problema seja solucionado. E escuta que eu vou encerrar. Maria chega para os empregados e diz: faça tudo o que ele mandar. Jesus chega para os empregados e diz assim: ó, tá vendo essas talhas aí? Encha de água essas talhas. O que me chama a atenção é que João narra dizendo que em cada talha daquela haviam 6 talhas, talhas de pedras, onde eram cheias d'água, para poder os judeus, quando chegavam, poder se purificar. A purificação dos judeus, eles iam de longas caminhadas, e quando eles chegavam, eles tinham que lavar os pés. Aquelas talhas estavam vazias. Por quê? Porque muitos convidados foram à festa, então se usou a água das talhas. Jesus chega para os empregados e diz: Maria diz para os empregados: faça tudo o que ele mandar. Jesus chega para os empregados e diz: encha de água essas talhas. Preste atenção, que aqui é o caminho para o fim.
Os empregados, eles não chegam para Jesus e dizem assim: não vai chegar mais convidado não, a talha está vazia, porque os convidados já chegaram e eles já lavaram os pés, não há necessidade mais de encher de água. Eles não fazem isso. Jesus diz para ele: encha de água essas talhas, e eles prontamente obedecem. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. João disse que em cada talha daquela cabia 2 ou 3 metretas, que eram medidas da época. Pesquisadores, estudiosos bíblicos dizem que uma metreta equivalia em média aproximadamente a 100 litros de água. Se em cada uma cabia 2 ou 3, vamos para mais, 3 metretas, 300 litros de água. Se a gente faz uma multiplicação aí de 6 talhas, nós vamos entender que não era pouca água. Mas o melhor está por vir. Não havia água encanada como nós temos hoje. Não havia bomba, sabe? Para poder ligar lá o disjuntor, o desligador, e a bomba jorrar água e encher as talhas. Ô pastor, como era que enchia? Era na mão grande. Era no balde na corda. Lançando o balde no poço, puxando a água e carregando para derramar nas talhas. Sabe o que significa? Significa que Jesus, ele apresenta a receita, e a receita está aqui. Eu sei que nem todo mundo entendeu, eu vou repetir. Significa que Jesus, ele diz o que nós temos que fazer, e o que ele diz que nós temos que fazer está aqui. Você quer a solução para o problema da sua família? A receita está aqui, o segredo está aqui, o segredo está na palavra. Agora tem uma coisa: é preciso obedecer o que ele manda. E obedecer o que ele manda nem sempre é fácil. Você pensa que é fácil? Tirar 300 litros de água na mão grande para encher uma talha, sendo que ainda faltava 5. Imagina comigo, não é fácil. Às vezes, o que Jesus manda a gente fazer na sua palavra foge à racionalidade. É por isso que o crente não pode simplesmente relacionar-se com Deus no campo da racionalidade apenas. O crente tem que relacionar-se com Deus por fé. É por isso que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que você não vê. É por isso que Hebreus 11:6 diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos entender que nem tudo que Deus exige de nós vamos entender de pronto. Mas quando nós obedecemos, depois nós entendemos que o que Ele está querendo de nós é obediência para nós vivermos o milagre dele no meio da nossa família. O que eu acho interessante, eles enchem as talhas. E eu acho interessante, a Bíblia não fala, mas vamos pensar aqui rapidamente. Eles estão enchendo as talhas e Jesus está olhando. Por que eu sei que Jesus está olhando se a Bíblia não fala? Porque logo que acaba de encher as talhas, Jesus diz: tirai agora e leve ao mestre-sala. Sabe o que significa? Significa que quando nós nos dispomos a fazer o que Jesus quer que nós façamos, Ele fica dos céus olhando para ver a nossa disposição e iniciativa. Quando há em nós disposição para obedecer, Ele se encarrega de fazer a parte dele. Portanto, recebe esta palavra aqui nessa noite. Se houver em você, se houver em nós disposição no nosso coração para fazer aquilo que Ele manda, Ele vai se encarregar de fazer a parte dele. O que eu estou dizendo é que não importa a situação da sua família, se você se disponibilizar a fazer a orientação, a seguir a orientação que Jesus nos manda, Ele vai fazer o milagre acontecer na sua família. Observe comigo. Quando eles terminam de encher as talhas, Jesus diz para eles: tire agora e leve ao mestre-sala. Eles tiram e vai ao mestre-sala e diz: prova. Aqueles servos eram crentes. Por que, pastor, o senhor disse que eles eram crentes? Porque quem encheu de água as talhas? Eles.
E Jesus mandou tirar e levar os mestres-salas, e eles tiraram e levaram. Eles não questionaram. Sabe por que muitas das vezes a gente perde de ser abençoado por Deus? Porque nós questionamos demais a Deus. Ô pastor, só está dizendo que é pecado questionar a Deus? Não. O que eu estou dizendo é que se nós crermos mais no Senhor, nós viveremos maiores milagres na nossa casa. O que eu estou dizendo é que uma campanha como esta aqui da família, se você entender a importância dessa reunião, o milagre já começou, não vai começar, já começou na sua casa. Só por você estar aqui, já está havendo no mundo espiritual milagres da parte de Deus lá na sua família. Ô pastor, como assim no mundo espiritual? Perceba que eles tiram a água, coloca na talha, tira a água da talha, é água. Mas quando o mestre-sala prova, não é mais água. Aleluia. Eu vou repetir. Eles tiram a água do poço, leva para a talha, coloca na talha, é água. Jesus diz, tira e leva lá o mestre-sala para provar. Quando eles tiram, que dá o mestre-sala, já não é mais água, é vinho. E o melhor de tudo é que não é vinho peba. Eu sei que tem pessoas que estão entendendo o que Jesus está falando aqui. O melhor de tudo é que não é vinho inferior. Oh, o que o Espírito Santo está falando para você que não entendeu ainda é que o melhor de Deus está por vir na tua casa. O que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite é que Deus vai fazer, vai ser muito superior ao que está acontecendo agora. Haverá coisas melhores lá na tua casa. Fica de pé glorificando o nome do Senhor e recebe esta palavra, porque haverá milagre na tua família. Deus fará maravilhas no teu lar. Recebe esta palavra que eu sinto a autoridade de Deus para profetizar aqui. Pastor Eli, está havendo maravilhas de Deus no lar de pessoas. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Ei, o diabo perdeu, você vai ser vitorioso. Haverá vitória na tua casa, haverá vitória na tua família. Ei, esse membro da tua família, o diabo não vai ceifar a vida. Aleluia! O meu Deus está dizendo, estou eu chegando lá. Jesus está chegando. Toca na pessoa que está perto de você e diga assim, ó, Jesus está chegando. Jesus resolveu agir. Toca na pessoa, profetiza para ele, profetiza para ela. Jesus resolveu fazer um milagre. Jesus resolveu fazer maravilha. Haverá maravilha na tua casa, haverá maravilha na tua família, haverá maravilha no meio dos teus. Se você acredita nisso, exalte a ele, louve a ele, glorifique a ele. Haverá maravilha na tua família. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar. Adore a ele dessa hora. Não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar. Você que precisa de uma intervenção de Deus na sua casa, eu vou fazer, pastor, o que Deus colocou no meu coração para fazer. Você que precisa de uma intervenção de Deus no seu lar, na vida de alguém da sua família,
Saia do seu lugar, venha diante do altar de Deus aqui nessa noite. Essa noite é noite de milagre. Jesus chegou. Pode continuar cantando. Haverá milagre de Deus na sua casa. Eu vejo Deus visitando parente de crentes aqui nessa noite. Eu vejo Deus fechando curva. Deus de paz, Deus de glória, Jeová. Tem milagre acontecendo, tem milagre acontecendo, tem milagre acontecendo, tem milagre acontecendo. Hoje aqui. Adora Ele, louva Ele, chega mais pra perto, para dar espaço para o maior número de pessoas. Chega mais perto. Ninguém pode parar. Adore, 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 adore a Ele, louve a Ele. Tem milagre de Deus pra tua casa. Faz a água subir. E se Ele soprar, faz e terra explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz e pedra explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Deixa eu falar uma coisa aqui. Por que, pastor, o senhor chamou para vir aqui à frente? Vir aqui à frente é tirar a água do poço. Estar aqui à frente é encher as talhas de água. Enquanto a gente tira a água do poço e enche as talhas de água, parece que não vai acontecer nada porque é água. Mas quando Jesus dar a ordem, quando Jesus diz, tirai agora e leve ao mestre-sala, é que o milagre acontece. Quem chegava nas talhas e olhava, dizia, oh, que papelão estão fazendo. Tirou água, encheu as talhas, está pensando que vai acontecer alguma coisa. Mas eu sou enviado de Deus para dizer aqui, está acontecendo alguma coisa. Eu vou repetir. No mundo espiritual, o milagre já está acontecendo na sua casa. No mundo espiritual, a maravilha já está acontecendo. Não vai acontecer, já está acontecendo. Por quê, pastor? Porque você está aqui, e você aqui é sinal de que a maravilha já está acontecendo. Mas vai chegar o momento em que todos, escute isso aqui que é profético, todos verão. Tira, dá o mestre-sala. É só o mestre-sala que está vendo. Experimenta. Cadê o esposo? Mas esposo, todas as festas que eu organizo, primeiro serve o bom vinho. Por que tu guardou o bom vinho até agora? Aí João escreve dizendo assim, João faz uma observação que é tremenda. Ele diz assim, não sabendo ele que ali era água, que Jesus tinha transformado em vinho, se bem, aleluia, que sabiam os empregados. Vai acontecer milagre na sua casa, na sua família, que pessoas vão ficar boquiaberta, mas você vai saber, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Repete comigo, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus que fez o milagre. Recebe. Não é coisa de homem, é Jesus. Mas eu vou orar por você. Eu preciso encerrar. Quando o mestre-sala interroga o esposo,
Começa a servir as pessoas. Aquilo que estava fadado ao fracasso, aquilo que estava condenado a não dar certo, aleluia, agora dá certo. Parecia que a festa estava acabada. Escuta o que Deus está falando aqui nessa noite. Parecia que a festa estava acabada, mas Deus manda eu dizer para pessoas aqui nessa noite: não acabou. Oh, aleluia. Escuta a palavra de Deus para o teu coração. Ainda não é o fim, diz o Senhor. Ainda não acabou. Ei, descansa e alegra a tua alma, porque Deus está dizendo: o melhor está chegando, o melhor vai acontecer. Você ainda vai cantar o hino da vitória e declarará dizendo que só o Senhor. Eu vim aqui para dizer que haverá maravilhas do teu lar. O que eu estou pregando aqui não é o que alguém me contou, é o que eu vivo. A minha casa, o meu lar, é palco de maravilha de Deus. Recebe esta palavra, que eu preciso orar por você. Os obreiros podem pôr as mãos, pode orando. O milagre está acontecendo. Eu estou vendo aqui que tem pessoas que já estão entendendo o que Deus está fazendo. Pode dizer para Ele: ó Jesus, aleluia. Deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo trabalhar. Quem te vê sorrindo não sabe a dor da tua alma. Quem te vê sorrindo não sabe a amargura do teu coração. Mas eu vejo o Espírito Santo nessa noite aqui colocando a mão ensanguentada do Calvário. Eu vejo o Espírito de Deus colocando a mão ensanguentada do Calvário na tua alma. E Ele está cicatrizando feridas nessa noite. Feridas se abriram, mas nessa noite o bálsamo de Gileade, ele está sendo derramado aqui, e vidas estão sendo saradas. Oh Deus, oh Deus, Deus de vida, Tu és o Deus da família. Oh Deus, aqui está, ó Deus, estas famílias presentes ou representadas. Deus, eu apresento a Ti nesta noite, meu Deus. Deus, que eles convidem o Senhor para ser o centro do seu lar, da sua casa. Deus, que eles convidem o Senhor para fazer parte ativa da sua família. Deus, que eles entendam, meu Deus, que a Tua presença é o diferencial. Deus da glória, eu não sei qual é o problema que eles estão vivendo, meu Deus, mas eles sabem, e o Senhor também conhece. Mas o Senhor já apresentou aqui a solução nesta noite. Oh Deus, e este gesto deles saírem dos seus lugares e virem aqui à frente do Teu altar, meu Deus, é a prova de que eles creem verdadeiramente que o Senhor é poderoso para operar um milagre. Deus da glória, que todos aqueles que estão observando e estão pensando que acabou, todos aqueles que estão olhando e estão pensando que chegou ao fim, que possam testemunhar o milagre do Senhor na vida deles, que possam, meu Deus, glorificar o Teu nome. Oh, o melhor do Senhor está acontecendo nessa noite. Eu creio, meu Deus, que haverá milagres. Eu creio, meu Deus, que está acontecendo milagres em famílias aqui. Meu Deus, fecha a cova, meu Deus, que está aberta. Fecha a cova, Jesus. Não permita que o inimigo traga esta vida, não, meu Deus. Deus, nós oramos a Ti.
Ó Deus, neste casamento, meu Deus, que não há mais o amor, meu Deus, não há mais respeito, Senhor. Deus, eu te peço humildemente, chega, meu Deus, neste lar. Ouve a voz da tua filha, meu Deus, e age com poder, age com graça, meu Deus. Que haja maravilha nestas famílias, ó Deus. Que o teu nome seja glorificado. Oh, no nome de Jesus eu oro. No nome de Jesus eu apresento cada vida para a tua glória, para o teu louvor. Só os que creem, louve, exalte, glorifique e enalteça o nome de Jesus. O Jesus que faz milagre na família. Exalte a Ele, glorifique a Ele. Faz a água subir, e se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega homens sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz trompeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega homens sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão. Amém. Pessoas que fizeram decisão hoje aqui a Jesus. Falando agora há pouco, queridos, que podem ficar aqui, já vamos encerrar aqui mesmo. Pode ficar aqui. A mesma unção que está aqui nesse lugar. Pode ficar aqui. Que quando nós convidamos as pessoas, um dia alguém me fez um convite lá em Salvador e eu decidi por Jesus. Ele me achou. Quando a gente faz convite, na nossa ignorância nós pensamos que é jargão de crente, né? Olha, vem apelo, vem ter que aceitar Jesus. Mas é muito inteligível o texto quando a palavra diz que há uma necessidade de confessar diante de Deus, diante dos homens. Jesus, a gente confessa com os lábios e com o coração a gente crê para a justiça. Há uma necessidade, não é fazer parte de uma religião, mas de fato deixar de ser criatura para ser filho. Porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos, a partir da confissão em Cristo Jesus. Então, se há nesse lugar alguém que fez essa decisão, nós só vamos pedir para você sinalizar com sua mão, só para nós identificarmos. E nós iremos orar de forma específica por você, te receber com um abraço, declarar a paz do Senhor sobre a sua vida. Se você está nesse lugar e ainda reluta, a palavra foi pregada. A palavra foi pregada. Não adianta nós participarmos, querido, de todas as campanhas se nós não obedecermos ao Senhor. Se nós formos só buscar o vinho maravilhoso que Jesus tem, mas não decidirmos ter parte com Jesus, as coisas não acontecem. Então, se você está nesse lugar e você entendeu que você já vem um tempo vivendo, e que você precisa desfrutar dessa vida em Cristo, da vida que Jesus propôs para a vida, porque Ele é a vida, faça isso nessa noite. Porque a palavra diz que uma alma arrependida vale mais do que o mundo inteiro. E a festa dos céus, como um pecador se arrepende. E quando um dia eu me arrependi e eu aceitei a Jesus em Salvador, muitas pessoas fizeram festa. E estou aqui até hoje, assim como muitos que estão aqui. Se tem alguém aqui que ainda não fez, faça nessa noite. Não saia daqui sem fazer um compromisso. E eu não sei se vou estar aqui amanhã. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Mas se eu dormir e não acordar, eu sei para onde eu vou. Eu tenho convicção. Então, se você não fez, faça nessa noite. Você que já tem um tempo vindo para a igreja como visitante, não decide, não cumpre os propósitos do Senhor, está esperando maravilha de Deus na sua casa, sem fazer compromisso com Jesus, faça. Eu não vou me demorar. A palavra foi pregada, eu recebi essa palavra para minha casa. E se você está aqui, pastor, mas eu fico com vergonha de falar aqui, de me expressar aqui, fique aí, no final do culto a gente ministra a sua vida, tá? Mas não saia daqui em nome de Jesus.
Há um âmbito profético nesse lugar. Não saia daqui sem fazer esse compromisso. Não é insistência da carne, não, queridos. O Espírito que está movendo esse lugar. Oh, Senhor. E a gente luta, porque a palavra diz que o Deus desse século cega o entendimento para que não enxergue a luz. É muito mais espiritual do que é simplesmente a tua alma desse dia. É muito mais espiritual. Então simplesmente abra o teu coração e fale: olha, eu entendi. Eu entendi. Só sinalize com sua mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você e nos alegrarmos com você. Amém? Amém? Não? Após a bênção apostólica você pode procurar. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Algumas já declararam aqui embaixo que só não querem se expor, mas que já decidiram. Então nós já temos almas aqui. Mas tem outros que estão resistindo. Oh, queridos, o horário já se estende e a insistência não é humana. O Espírito está dizendo que tem pessoas aqui. Reluta, pensa nas coisas que vai ter que deixar. Você não vai deixar, você vai ganhar. Você só vai ganhar com Jesus. Você não perde com Jesus. O que os amigos vão dizer, o que a família vai dizer. Mas decida por Jesus. Coloca a mão no teu coração. Se aproprie dessa palavra que Jesus precisa ser o convidado e o Senhor da nossa casa. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Vanildo e a sua família e ministério em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações, o poder do Santo Espírito permaneçam com as nossas famílias e com todas as famílias sobre a terra hoje e para todo o sempre. Os que creem dizem amém. Deus abençoe. Teremos aqui uma cantina do departamento infantil vendendo crepe, tá? Se quiser aqui compartilhar da comunhão e abençoar o ministério infantil. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.